Boa noite a todos, boa noite a você que não pôde estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja com você. Estamos começando mais um culto. Como é bom sabermos que vamos aprender mais da palavra do Senhor. Não saia daí, que daqui a pouquinho a palavra será aberta. Neste momento, para começarmos o culto, nós vamos cantar louvor ao Senhor, de número 31, Sublime Amor. Você que está em casa, fique de pé como se você estivesse aqui conosco. Ao som do hinos, ficaremos em pé. Uma boa noite aos irmãos que estão aqui presencialmente na igreja e todos os amigos e irmãos que estão conectados conosco pelo Facebook da igreja. É um privilégio tê-lo conosco.
Seja muito bem-vindo a esse culto de oração na nossa igreja. Nesse momento nós queremos saudar a todos os que estão assistindo a esta programação. A irmã Lídia está aqui conosco, a Alessandra, a irmã Maria Inês. Nós desejamos a todos vocês que as bênçãos de Deus estejam presentes na vida de todos. Nesse momento nós vamos pedir que a irmã Thelma venha aqui à frente. Ela vai fazer uma oração de intercessão para todos os pedidos que serão feitos nesta página, para todos os pedidos que estão em nosso coração. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, irá atendê-los conforme a sua soberana vontade. Irmã Thelma, por favor, querida, venha interceder aqui por todos os irmãos que estão aqui presencialmente, por aqueles que nos acompanham aqui pelo Facebook da igreja. Que Deus esteja presente conosco esta noite. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e dobrar os nossos joelhos e vamos fazer essa oração. Ó Pai querido, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deixe. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, derramar a porção do teu Santo Espírito, meu Deus, sobre a cada um do teu povo, meu Deus, que aqui está na igreja e aqueles também que estão nos assistindo, Senhor. Pai, queremos também, meu Deus, te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nos usar poderosamente, Pai, para o avanço do teu reino. Que o Senhor venha, meu Deus, impactar as tuas palavras, meu Deus, em nossas vidas. Venha nos encorajar, meu Deus, para que nós podemos estar aqui junto, Pai, reunido, louvando e agradecendo ao Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos livra, meu Deus, de todo mal, Pai. Nos ajude, Pai, a permanecer firme, fiel e de pé, Senhor. Que nós viemos, meu Deus, estar junto e nos preparar para a tua volta. Senhor, que o Senhor também, meu Deus, venha estar com cada pedido, com cada oração, aqueles que estão no nosso coração também, pelos nossos irmãos aqui na igreja, por aqueles que não puderam vir, por aqueles, meu Deus, que estão nos assistindo. E que o Senhor, nessa noite também, meu Deus, venha impactar a pessoa que trouxe a tua palavra, meu Deus, para que nós podemos sair daqui cheio do teu Santo Espírito, através da tua palavra, Pai. Tudo isso é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a irmã Thelma pela oração e nesse momento, para o nosso deleite espiritual, nós vamos ouvir uma mensagem musical com o nosso irmão Aldemir. Boa noite, meus irmãos, todos vocês que estão aqui presentes na igreja. Boa noite a todos vocês que estão nas suas casas acompanhando este culto. É um prazer e um privilégio para cada um de nós estarmos juntos aqui para adorarmos o nosso Deus. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Mas ao clamar
meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Agradecemos o irmão Aldemir pela mensagem musical. Nesse momento eu queria convidar o pregador dessa noite. Ele foi convidado pelo irmão Jonatas, ele está lá no som, ele não pôde estar aqui apresentando ele. Mas o pregador dessa noite é daqueles que a Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que o irmão. É um grande amigo, um grande irmão, é o Júnior. Ele é um dos anciãos da igreja, um dos anciãos e diretor do Clube de Desbravadores da IAS de Vila Formosa. Então ele está aqui conosco para compartilhar a mensagem do Senhor. Júnior, que Deus te abençoe, amigo. Fica com Deus. Obrigado, Ricardo. Uma boa noite a todos. Obrigado, Jonathan, pelo convite. E antes de eu abrir a palavra de Deus, para que nós possamos meditar aqui e ver o que Deus tem para nos falar essa noite, eu queria antes falar aqui uma curiosidade. É que normalmente nós que temos o costume de pregar, normalmente quando nós recebemos o convite para pregar, eu acredito que meu amigo Ricardo também deve ser dessa forma, outros que estão aqui presentes que pregam, né?
Geralmente, quando a gente recebe um convite, a gente verifica na agenda se há condições naquela data, né? E ao assumir o compromisso de pregar na igreja, nós nos colocamos em espírito de oração, jejum, e pedimos para o Espírito Santo nos mostrar: olha, Senhor, eu vou pregar na igreja tal, dia tal, e o que o Senhor tem para falar para a igreja da Vila Alpina, por exemplo, na quarta-feira, dia 9 de setembro. E a gente fica lá em observação, e aí o Espírito de Deus fala conosco, né? Então eu já havia sido agendado para que eu pregasse aqui na igreja 2 sábados atrás, e foi agendado com uma boa antecedência. E eu me preparei para essa pregação, para esse sermão, há 2 sábados atrás, que foi marcado com uma boa antecedência, e aqui está o texto, o rascunho que eu fiz no sermão, que o Espírito Santo me motivou, e eu ia pregar esse sermão aqui. O tema é Impacto dos Encontros. É um sermão que eu já preguei em outras igrejas, eu domino o tema, não precisaria de estudar muito, só dar uma relida, verificar os textos bíblicos. E eu preparei então, deixei reservado esse sermão para pregar aqui 2 sábados atrás. Aconteceu um imprevisto e eu precisei viajar, uma viagem de emergência. Eu fiquei alguns dias fora e eu tinha já a pregação marcada para todo o mês de setembro e outubro. E aí, por conta de alguns compromissos e alguns fatos que aconteceram, eu resolvi desmarcar a agenda de pregação. E eu nunca fiz isso. Nunca aconteceu de eu ter que pregar numa igreja e ter que desmarcar. Já aconteceu da igreja combinar comigo e por algum imprevisto ter que trocar a data ou desmarcar. Mas nunca tinha acontecido. E eu liguei para o Ricardo, né, assim, coração meio contrito, falei com ele: olha, Ricardo, estou fazendo uma viagem urgente aí, não vou ter condições de pregar. Mas como eu sei que nada acontece por acaso, né, e que eu não estou aqui essa noite para falar da palavra de Deus, por acaso aqui também, o que acontece? Eu já tinha outras pregações agendadas, né? E eu falei para o Ricardo: olha, vê se você consegue me substituir lá e tal. E ao ligar para as outras igrejas que eu havia já marcado, né, o Espírito Santo me incomodou. Eu fiz essa viagem e eu sei que veio um pregador aqui, professor da escola que a minha esposa trabalha, e eu recebi referência de que ele pregou aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus e falou uma mensagem poderosa, positiva, uma mensagem que foi de encontro aos corações dos irmãos aqui da Vila Alpina. Então eu entendo que nada é por acaso. Se aquele sábado não preguei aqui, é porque aquele irmão que veio pregar aqui, o professor da escola adventista lá de Utinga, que deveria ter pregado, a mensagem era aquela. Nada acontece por acaso. Deus prepara o nosso coração, Deus que providencia sempre o encontro conosco. E então eu fiquei tranquilo, mas ao tentar desmarcar as outras pregações que eu havia marcado, que eu praticamente todos os finais de semana ia estar viajando, né? Deveria estar viajando. O Espírito Santo me incomodou. E eu fiquei com aquele pensamento: não posso deixar de falar da palavra de Deus. E aquilo me incomodou de uma forma que eu falei: não, eu vou dar um jeito, vou tentar alguém para me substituir nessas viagens e vou manter a minha agenda de pregação. E aí, graças a Deus, sábado passado eu estive pregando lá no Califórnia. Hoje eu estou aqui para pregar na igreja da Vila Alpina. E sábado que vem na Vila M eu vou manter essa agenda. Por que eu estou contando essa curiosidade? Porque eu pensei assim: bom, como eu não preguei esse sermão, então eu vou usar o mesmo sermão para quarta-feira. Vou manter a agenda. Não falei nada para o Ricardo, não falei nada para o Jonathan. Falei: não, vou manter. Orei a Deus e falei que Deus ia providenciar de alguma forma. De alguma forma eu ia ter que estar na igreja nos dias de pregação. E aí eu falei: vou pregar o mesmo sermão. Deixei reservado aqui.
e é um sermão que eu não tinha pregado aqui na igreja da Vila Alpina ainda. Bom, quando foi, eu ia pregar esse mesmo sermão na igreja do Califórnia. Conforme eu já falei, é um texto que eu já tenho um certo domínio do assunto, me sinto seguro para pregar, porque eu gosto de pregar estando seguro do que você vai falar. Então, na sexta-feira à noite, que eu ia pregar no Califórnia sábado passado, esse mesmo sermão, está aqui o rascunho, o texto, né? A mensagem bíblica. E aí na sexta-feira à noite, já era tarde da noite, o Espírito Santo me incomodando, falando comigo: olha, você deve pregar uma outra mensagem. Aquela coisa falando. Eu falei: bom, peguei uma caneta, peguei o texto que eu ia pregar, deixei ele de lado, peguei uma caneta e fiz algumas anotações, as quais eu tenho aqui nesse caderno, que é um caderno que eu faço primeiro um rascunho toda vez que eu prego, faço uma anotação num rascunho e anoto aqui os versículos bíblicos, as experiências, as passagens, e depois eu digito, transformo num texto desse, de no máximo 4 páginas, que é o texto que me dá base para que eu possa pregar com segurança, né? E estar consultando o texto. Aí fiz um rascunho e perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E a resposta de Deus foi dessa forma: você vai pregar sobre a salvação pela graça. Eu fiz algumas anotações e preparei esse sermão, e sábado passado eu fui lá no Califórnia e preguei esse sermão. E é o mesmo sermão que eu trouxe aqui para pregar aqui na igreja da Vila Alpina nessa noite. E o título do sermão desta noite é Salvação pela Graça. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para a igreja, uma pergunta para os nossos amigos que acompanham aí pela internet. Quem não quer ir para o céu? Que pergunta, né? Quem não quer ir para a eternidade? Quem não quer ser salvo? Quem não deseja viver num mundo livre do pecado e livre das consequências do pecado, né? Porque assim, o pecado, irmãos, parece que não, mas o pecado é fácil de você se livrar. A tentação vem, você ora a Deus, e o Espírito de profecia, e alguns estudos demonstram que a tentação ela dura em média até 3 minutos. Então, se você conseguir resistir à tentação até 3 minutos, você vai cantar um hino, vai fazer uma outra coisa, e aquela tentação vai sumir da sua mente. Então, lidar com o pecado não é tão difícil assim. Para quem está ancorado na palavra de Deus, não é tão difícil. Deu uma tentação, vontade de pecar, vontade de fazer alguma coisa errada, pega a palavra de Deus, começa a ler, 3 minutos depois, aquele pensamento não está mais na sua mente. Olha que interessante. Só que assim, o mais difícil, irmãos, é lidar com as consequências do pecado. Porque as consequências do pecado, irmãos, dos nossos pecados, as consequências dos nossos pecados, elas podem durar a vida toda. Quer um exemplo? Uma gravidez indesejada, por exemplo. Sexo antes do casamento, que não é aprovado por Deus, que não está dentro do ensinamento bíblico, é um pecado. E aí, não, mas Deus me perdoou, mas tem uma consequência. Qual que é a consequência? Vai nascer uma criança ali. Muitas vezes o casal que tem uma gravidez prematura, muito difícil, acaba ficando junto, se casando, sempre as pessoas ainda estão numa fase de maturidade, isso não prospera, isso traz uma série de transtornos para o resto da vida. Isso só dando um exemplo. Então assim, quem não quer viver livre do pecado, e além de viver livre do pecado, das suas consequências, quem não quer viver numa terra onde não vai ter luto? Nós estamos vivendo um momento em que falamos muito em luto, em dor, em tristeza. Quem não quer viver num mundo sem dor, sem tristeza? Quem não quer morar numa terra onde a temperatura ambiente é 22 graus, nem quente e nem frio? Quem não quer viver numa terra onde o alimento
não está contaminado com agrotóxico, com conservante, onde o ar é puro, sabe aquele ar que você respira? Aquele ar gostoso. Quem não quer viver num mundo assim? Quem não quer morar num lugar desse, livre de todas essas coisas, e ainda viver ao lado de quem você ama? Quem não quer isso? Irmãos, essa noite aqui, eu queria refletir num texto da palavra de Deus, um texto poderoso. E que se a gente entender perfeitamente o que Deus quer falar conosco através desse texto, nós vamos mudar o nosso conceito com relação ao Evangelho, com relação ao verdadeiro Evangelho, a essência do Evangelho. O conceito de religião vai mexer com a nossa estrutura. Esse verso é poderoso. Efésios 2, a partir do verso 8, Efésios 2. E a grande indagação é: como posso fazer para ser salvo? Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, meu irmão, você que nos acompanha aí pela internet também. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada. Não sei se você está há pouco tempo na igreja, 1 ano, 5 anos de evangelho. Não sei se você está há 10 anos no cristianismo, 20 anos. Eu sei que existe sempre uma dúvida, uma indagação. Como que eu posso ter a certeza da salvação? É uma dúvida constante, né? E quando a gente abre a palavra de Deus, que nem a gente abriu agora, a gente encontra aqui, ó, na palavra de Deus, a história de personagens como Daniel, como José, como Paulo. E quando a gente vê a história desses homens, e a gente percebe quão distantes nós estamos desses homens, quão distantes nós estamos desses personagens bíblicos, e nós olhamos para eles e nos sentimos anãos espirituais, sentimos como é fraca a nossa fé, como nós somos pequenos. Quando abrimos a palavra de Deus e vemos a história de homens como homens de Deus, como esses que eu citei aqui, quão pequenos nós nos sentimos, né, irmãos? A gente pensa assim: como que eu posso, diante da minha situação, diante da gravidade dos problemas que eu enfrento, ser salvo? E antes de eu ler aqui o verso de Efésios, queria que você, que está aqui na nave da igreja, e você que está nos acompanhando pela internet, da maneira que você está aí mesmo, curva a sua fonte, vamos falar com Deus. Pai querido, nesse momento nós abrimos a Tua palavra no livro de Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Tem uma mensagem poderosa aqui para nós essa noite, Pai. Mas nós queremos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para entendê-la de uma vez por todas. Mas acima de tudo, Pai, que o Senhor nos dê discernimento para colocar em prática aquilo que vamos aprender essa noite, ou reaprender, Pai. Que o Senhor possa usar esse servo aqui para falar da Tua palavra e levar uma mensagem de esperança às pessoas que estão aqui e às pessoas que nos assistem. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos, Efésios 2, a partir do verso 8, nós vamos ler alguns versos aqui, vamos começar pelo 8, olha o que fala a palavra de Deus: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E o verso 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos parar por aqui, eu ia ler o verso 10, mas vamos parar por aqui. Então vamos lá, reprisando: pois vocês são salvos pela graça. Me ajudem aí, irmãos. É dom de quem, irmãos? A graça é dom de quem? De Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja, hein? Presta atenção, hein, igreja? A resposta está nesse verso. Igreja, você que está pela internet aí acompanhando, responde aí. Pode responder em voz alta aí na sua casa, onde você estiver. Guardar a lei de Deus pode ajudar na minha salvação? É a pergunta que eu faço. Vamos lá.
Mais uma, dízimos e ofertas, pode ajudar na minha salvação? Dar estudo bíblico e fazer trabalho missionário, pode ajudar na minha salvação? Sim ou não, igreja? Não? Sim ou não? Um estou falando que não, o outro está em dúvida. A irmã ali falou que sim. Então, peraí, vamos recapitular. A recapitulação é a lei do aprendizado. Vamos recapitular. Vamos ver se guardar a lei, dízimos e ofertas, estudo bíblico, trabalho missionário pode ajudar na minha salvação. Vamos lá. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Vem de quem, irmãos? É dom de Deus. Então assim, se eu puder fazer qualquer coisa para alcançar minha salvação, seria a salvação pelas obras. Então não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação, porque a salvação é de graça, está escrito na palavra de Deus. Somos salvos pela graça. E a igreja adventista, ela não ensina a salvação pelas obras, irmãos. Alguns críticos da nossa igreja comentam que a igreja adventista prega a salvação pelas obras. E eu, como líder dessa igreja, irmãos, eu digo que não. Nós não ensinamos a salvação pelas obras. A Bíblia ensina a salvação pela graça. Agora, tem muito adventista aí, irmão, tem muito cristão aí que ainda não entendeu o evangelho. Não entendeu que a graça, irmãos, é uma verdade radical. Que entendendo a graça de verdade, nunca mais vai ser o mesmo cristão. Quem entende a graça de verdade, nunca mais vai ser o mesmo adventista. Eu vou fazer uma advertência para a igreja aqui agora nessa noite. E uma advertência para você que está me ouvindo aí pela internet. Se você vive uma vida cristã, uma vida sofrível, uma vida cheia de entraves, uma vida amargurada, você não entendeu ainda o que é o evangelho. Porque Cristo não salvou você para viver uma vida de miséria, para viver uma vida medíocre. Porque a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Ô irmão Júnior, agora você falou um negócio difícil, hein? Como é difícil viver pela fé. Como é difícil. E hoje nós encontramos na igreja pessoas desanimadas. Alguns falam que é por causa da pandemia. Não é não, irmãos. A gente já encontrava, antes dessa crise, a gente já encontrava a igreja na seguinte condição. As pessoas desanimadas, cabisbaixo, não estuda a lição da escola sabatina, não dá o dízimo com regularidade, não tem disposição para fazer trabalho missionário, não frequenta os cultos da igreja com regularidade. A gente já encontrava a igreja nessa condição. Sabe por quê, irmãos? Pessoas que não entendem como a salvação funciona. Essa é uma verdade. Não tem texto mais radical na Bíblia do que esse texto de Paulo, irmãos. Porque a fé é dom de Deus. Agora, o que eu preciso para ter fé? Eu consigo criar a minha fé? Eu consigo desenvolver, fazer uma fé? A fé é um exercício mental. O que a palavra de Deus fala? Que a fé, a gente acabou de ler, é dom de quem, irmãos? A fé é dom de Deus. Eu não preciso fazer nada para ter fé, eu já tenho fé, porque é dom de Deus, está escrito na palavra de Deus, nós acabamos de ler. É que a gente precisa meditar nessa palavra para entender o que Deus está querendo dizer para a gente. Ou seja, a fé, eu posso desenvolver minha fé, eu posso exercitar minha fé, sim, mas criar a fé não, porque a fé eu já tenho, é dom de Deus, está aqui na palavra de Deus. Ou seja, quem tem fé? Todos nós temos fé. Todo aquele que acredita em algo tem fé. A fé é para todos, todos nós temos. Até um ateu tem fé, irmãos. Só que ele usa essa fé para descrer.
Tem gente que tem fé, mas fala assim: eu não quero saber de Bíblia, de igreja, esse negócio eu não quero saber. Tem fé, mas usa a fé para descrer. Agora, e até as pessoas que são bem negativas, sabe aquelas pessoas que são negativas, que acham que tudo vai dar errado? Elas estão exercendo a fé delas, sabia? Isso é exercer fé, tem fé. Sabe aquelas pessoas que falam assim: eu preciso pagar uma conta no banco, eu vou sair 1 hora antes, mas tenho quase certeza que eu vou chegar no banco, o banco vai estar fechado. Porque eu sou azarado. Nada dá certo para mim. Eu não dou sorte com as coisas. Já viu essas pessoas, irmãos? Ela está exercendo a fé, ela acredita piamente que nada dá certo para ela, que as coisas dão errado para ela, que ela vive de uma maneira infeliz. Ela está exercendo a fé dela. Alguns chamam esse exercício da fé de a fé contrária, né? A fé do pessimista. Tem pessoa que fala assim: nada dá certo para mim, eu não vou conseguir. Tem pessoa que fala assim: rapaz, amanhã eu não posso chegar atrasado no serviço, porque eu tenho que resolver algumas coisas e tal, e eu já cheguei atrasado uma vez essa semana, meu patrão está de olho em mim, só falta o ônibus quebrar. E não é que o ônibus quebra aquele dia. A gente não tem noção, irmãos, mas as nossas palavras, sabe? As nossas palavras têm poder, as palavras internalizadas na nossa mente, tem poder o que a gente fala. Tem gente que fala assim, né? Eu não vou conseguir não. Pobre é assim mesmo, já viu essas frases? Pobre nasceu para sofrer. É tudo bandido, ninguém presta. Já ouviu essas frases? Pessoa pessimista, internaliza algo, e aquilo que ela internaliza, a psicologia explica isso. Aquilo que a pessoa internaliza na mente, ela vive. E olha que interessante, eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que é bem assim, bem pessimista. Eu não dou sorte na vida. Vai ter uma oportunidade. Não, para mim não vai dar certo. Tem uma pessoa que é bem próxima a mim que ela pensa assim e age dessa forma. Eu acho que eu herdei um pouco disso, né? E eu luto contra isso. Mas veja, eu passei por uma situação semelhante. Eu estava trabalhando interno, né? No meu trabalho, eu sou funcionário público, eu trabalhava de maneira interna, porque é uma maneira que eu tinha de poder estar mais em comunhão com meu Deus, desenvolver o meu ministério na igreja, entre outras coisas, né? E aí eu fiquei sabendo que eu ia ser transferido. E eu pensei comigo, olha o meu pensamento. Bom, só falta quando eu for transferido, o lugar que eu for trabalhar, eu não consiga trabalhar interno. Na minha mente. E pensando assim, só falta eu ir para o tático, só falta eu ser escalado para trabalhar na força tática. Fui transferido para a Zona Leste de São Paulo, o comandante do meu batalhão mandou eu trabalhar onde? Na força tática. Eu não queria ir voltar para a rua, né? Já estava num outro momento da minha vida, mas poder que as palavras têm, eu fiquei com aquilo na mente, só falta acontecer isso. Não é que aconteceu mesmo? Essas pessoas que são pessimistas, irmãos, também estão exercendo a fé delas dessa forma. Olha que interessante o exercício da fé. E a fé, irmãos, a fé, como que eu posso explicar? Ela é como se fosse um músculo. Eu vou explicar aqui o princípio do exercício físico. Eu, metido a besta aí, já velho, já com 38 anos, fui me inscrever para fazer faculdade de educação física e pior de tudo é que eu acabei concluindo. E o princípio do exercício é o seguinte, irmãos, quando a gente dá um estímulo para a musculatura nossa, um estímulo que a gente não está acostumado, o que acontece? A gente quebra a fibra muscular. Então, por exemplo, se eu pegar um determinado peso, levantar um determinado peso, o meu músculo não está acostumado com esse peso, eu vou quebrar a minha fibra muscular. Através de uma sinapse, essa musculatura vai mandar uma mensagem para o cérebro e falar, olha, o músculo está fraco, porque ele foi levantar um determinado peso e não conseguiu. O músculo está fraco, quebrou a fibra muscular, está tão fraco que a fibra muscular quebrou. O que acontece? O cérebro, a natureza de Deus é uma coisa inexplicável, a perfeição de Deus. O cérebro manda um comando para o músculo, e quando aquela fibra muscular se recompõe, ela se recompõe mais forte. Vocês sabem que
a todo momento, as nossas células estão se recompondo, né? Nossas células morrem e nascem outras no nosso organismo, milhões de células. Então, a fibra muscular quebrou, o cérebro entende que foi feito um esforço acima daquele que ele poderia fazer, mandou uma mensagem, reforçou a fibra muscular. Quando ela puxar aquele peso, vai chegar uma hora que a fibra muscular quebrou, foi reformulada, quebrou, foi recondicionada, quebrou, e ela vai se fortalecendo, que aquele peso se torna um pouco mais leve. Por quê? Porque a fibra muscular já tem condições de aguentar aquele impulso. Então, ou seja, esse é o princípio da musculação, mas esse princípio a gente pode usar para qualquer tipo de esporte, para qualquer tipo de exercício, até para a caminhada que você faz, até para a mulher que limpa a casa. Porque se você fica um tempão sem limpar a casa, e você vai limpar a casa um dia e faz aquela faxina, no final do dia você não está cansada? Por quê? Porque o seu corpo, a musculatura, você não está acostumada com aquele estímulo, fazer aquele tanto de exercício. Então assim, vocês já ouviram falar, isso é muito comum, se você não exercita determinadas áreas, determinada parte do seu físico, ele vai atrofiando, né? Tem pessoas que estão acamadas, por exemplo, e o fisioterapeuta vai lá na onde a pessoa está internada, pega a perna da pessoa, levanta, faz um exercício. Por quê? Porque a pessoa está acamada, ou seja, o músculo está atrofiando, não está se mexendo. A fé, meus queridos, a fé é exatamente isso. A fé é um músculo, ela precisa ser exercitada. Todos nós temos, mas ela precisa ser exercitada. E quando você fala assim, Deus nunca vai deixar faltar nada na minha casa, você está exercendo sua fé. Isso é exercer sua fé. Quando você fala assim, irmãos, nossa jornada já está terminando, segundo os acontecimentos desse mundo, Jesus Cristo está voltando. Isso é exercer sua fé. Quando você fala assim, o justo viverá pela fé, isso é exercer sua fé. E aqui na palavra de Deus, eu não vou, os irmãos peguem aí e consultem depois por conta do avançado da hora, mas Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, Abacuque 2,4, todos, tem muitos outros versos que falam, a palavra de Deus reforça que o justo viverá pela fé. E Jesus nos deu um ensinamento com relação a isso, irmãos, muito importante. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 18, vamos ver uma parábola que Jesus contou aqui para ilustrar aquilo que nós estamos falando aqui. Lucas 18, vamos lá. Você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia lá na estante da sua casa, pega lá a sua Bíblia, abre a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, isso é muito bom. Lucas 18, olha lá. Lucas 18, a partir do verso 9. Aqui fala da parábola do fariseu e do publicano. Mas olha que interessante como que a parábola começa. Aqui Jesus fala o porquê ele contou essa parábola. Olha que interessante, A minha versão fala assim, há alguns que confiavam na sua própria justiça, desprezando os outros, Jesus contou essa parábola. Então, peraí, para quem que Jesus contou essa parábola? Qual é o contexto para Jesus contar essa parábola? Ele contou porque alguns confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, irmãos. Teve um porquê Jesus contou essa parábola. Os que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Se você tem o costume de tratar as pessoas com indiferença, é porque você ainda não conhece a Cristo. Nossa, mas só porque eu destratei alguém, eu tratei alguém com uma diferença, já me fala categoricamente dessa forma, Júnior, que eu não conheço a Cristo? É porque não tem como, irmãos. Não tem como. Quando você conhece a Cristo, você muda. Não tem como a pessoa tratar as pessoas mal, não tem como. Quando você conhece a Cristo, não tem como. Isso é incompatível com a natureza de Cristo. Então você está me dando um alerta aqui que pode ter alguém aqui que não conhece a Cristo. Pode, inclusive eu.
Essa pregação é para mim também, eu preciso me aproximar de Cristo cada dia. E olha que interessante, os fariseus daquela época eram pessoas assim, cheias de si, né? É interessante que o fariseu, ele, aqui no verso 11, ele fala assim, aqui a palavra de Deus fala que o fariseu e o publicano subiram para o templo para orar, e no verso 11 o fariseu fala que no seu íntimo ele orava a Deus agradecendo, porque ele não era como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e também não era como aquele publicano. E agora eu entendo, irmãos, por que o publicano era odiado na época do contexto bíblico aqui, ó. Por que o publicano era odiado? Porque o publicano era um cobrador de impostos. Nós tivemos um discípulo de Jesus que também foi cobrador de impostos, né? Quem foi? Mateus, né? Mateus era publicano e era odiado. Por que ele era odiado? Agora eu entendo, sabe por quê? Trazendo para o nosso contexto atual, 43% de toda a sua renda você paga de imposto. 43%. A cada R$100 que você gasta, R$43 você paga de imposto, nas várias formas do imposto que existe. Isso é uma estatística comprovada. Agora, se você for pegar uma estatística de imposto sobre imposto, o que é isso, imposto sobre imposto? É assim, eu já pago, quando eu recebo meu salário, já foi deduzido lá alguns encargos trabalhistas, algum tipo de imposto lá, imposto de renda, né? Foi retido lá o INSS e tal. Então assim, eu já recebo, já foi tributado meu salário. Quando eu vou comprar qualquer coisa, tudo aquilo que eu vou adquirir, que eu vou comprar, também tem um imposto sobre aquilo, ou seja, imposto sobre imposto. Se for contar imposto sobre imposto, mais da metade do que você ganha, você tem que devolver para o governo de imposto. Agora, se a gente pagasse impostos, tá bom, de cada R$100 que eu ganho, 50 de imposto, tá bom, eu pago. Agora, se eu tiver uma assistência médica boa, se eu não precisar ficar na fila para uma consulta, se eu não ficar com meu filho dentro de um pronto-socorro, com febre no colo, esperando para ser atendido 2h30, 3 horas, e não ter o médico especialista, aí para que adianta pagar imposto? Então a gente paga imposto para ter saúde, segurança, entre outras coisas, mas, por exemplo, na área de segurança, quem não tem seguro do carro aqui, ou seja, eu já pago imposto para ter segurança, eu deveria circular com o meu bem, né, patrimonial de maneira tranquila, mas como a gente vive numa cidade muito violenta, onde as pessoas querem tirar aquilo que você tem que pagar lá um seguro. Às vezes o seguro está pagando quase a prestação do carro de novo, tem que pagar 2 carros para poder andar tranquilo, se acontecer alguma coisa. Ou seja, a gente paga imposto, mas não tem um retorno desse imposto em nada. Eu comentei aqui da segurança, eu comentei da saúde, podia comentar abertamente também sobre a educação no Brasil. Então agora eu entendo por que quem cobrava imposto naquela época era odiado. Sabe por quê? Porque imposto e corrupção já existe desde que o mundo é mundo. E agora eu entendo por que o publicano era odiado. E o fariseu se achava o bom, né? Eu sou o bonzão. Já conheceu alguém assim? Você vai conversar com a pessoa, tudo dela é o melhor. Você vai falar de um curso, não, eu já fiz esse curso. Você vai falar numa roupa, não, eu tenho uma dessa. Já viu? O fariseu era assim, irmãos. E olha que interessante, como é o seu jejum na sua casa? Você que está me acompanhando pela internet aí, quanto tempo faz que você não faz um jejum? Quando foi a última vez que você jejuou? Foi quando teve a campanha dos 10 dias de oração? Como que foi esse jejum que você fez? Você ficou, foi só no sábado? Foi só da hora do almoço? Você tirou só a refeição do café da manhã? Como que foi os 10 dias? 10 horas de jejum, 10 dias de oração. Se foi esse último jejum que você fez, seu jejum é fraco perante o fariseu. Porque o fariseu, a palavra de Deus fala que ele jejuava, aqui no verso 12, 2 vezes por semana. Ou seja, toda terça e quinta o fariseu jejuava. Se você participou da última campanha de jejum e oração da sua igreja aí, você ficou um dia jejuando, foi fraco o seu jejum, porque o fariseu jejuava 2 vezes por semana. Eu assumi a diretoria do Clube dos Desbravadores há pouco tempo na minha igreja, né, no ano passado, atendendo a um clamor da minha igreja,
E aí eu propus lá na minha igreja, logo no começo do ano, depois que eu organizei a sala do clube, o material do clube, primeira atividade do clube, reuni os pais, reuni os bravadores, a liderança da igreja e falei, primeira atividade do clube, vamos fazer uma campanha, jejum e oração. Pasmem, irmãos, eu fui repudiado por isso. Teve pai, teve líder de igreja que falou para mim, não, Júnior, você é muito fanático, a gente não está acostumado, as crianças não estão acostumadas com esse negócio de jejum e oração. Eu falei, o quê? Aí eu entendi, irmãos, qual que era a minha missão ali no Clube Desbravadores. Porque infelizmente, irmãos, nossos clubes desbravadores, eu falo isso abertamente, com experiência e liderança de clube que eu tenho, desde 1990, transformaram nossos clubes desbravadores como se fossem torcidas de futebol, onde a competição é o que vale, quem não ganha quer brigar com o outro. Se você já ouviu o grito de guerra de desbravador, como que é agora? Eu vou arrebentar, não sei o quê, já viu como que é? Eu falo, que grito é esse aí? E você vai fazer isso, vai arrebentar, vai bater, vai não sei o quê. Quem? O outro menino do outro clube, é isso? Espera aí, deixa eu entender. E aí eu propus lá, não, mas se não está acostumado, está errado, porque aqui é igreja. Não, a gente não faz jejum, não faz, então está errado, aqui é igreja. Quando foi a última vez que você jejuou? Eu não sei como foi seu jejum, mas segundo a palavra de Deus aqui, o fariseu jejuava mais que você. Toda terça e quinta ele jejuava. E ele dava o dízimo de tudo que ele tinha. Olha que interessante. Mateus 23, 23. Depois você confere aí, você que está pela internet aí. 23, 23 fala que os fariseus eles davam o dízimo de tudo, da hortelã, do endro e do cominho. E ele separava a melhor folha. Não era aquela folha que estava queimada não, irmãos. Não era aquela folha que estava murcha, aquela que caiu do galho, não. É a melhor, de cada 10 folhas que dava hortelã, a melhor, a mais bonita, a mais vistosa, a mais verde, separava para Deus. E isso me lembra uma irmãzinha da minha igreja, que eu fico até emocionado de falar dela. Porque toda nota novinha que ela pegava, sabe quando você vai sacar um dinheiro no banco, ou recebe no comércio uma nota novinha? Ela guardava. Para quê? Não, essa aqui é do Senhor. Que o meu dízimo eu quero dar com as notas tudo novinha. Que zelo, né, pelas coisas de Deus. Que zelo. Até me emociona lembrar dessa irmãzinha. Ela guardava. Ela não pegava aquela nota de R$2 amassada que você tem lá na carteira, lá que você não programa a sua oferta, né? Você abre a carteira e fala, vou pegar de 2, né? Vou pegar de 50. Pega de 2, aquela toda velha, amassada, e coloca lá na sal. O fariseu era exemplo em tudo, irmãos. E o publicano, coitado, quem sou eu, né, publicano? À distância, nem ousava olhar para Deus, irmãos. O publicano nem ousava olhar para Deus. Sem olhar para Deus. Ou seja, eu sou muito pecador, não vou nem olhar, né? Não vou nem me aproximar do altar, do santuário. Não vou nem me aproximar, porque eu sou muito pecador. Só te peço uma coisa, Pai, tem misericórdia de mim. Enquanto um falava assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou ancião, eu sou diretor, eu sou isso, eu sou aquilo. O outro falava assim, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus termina essa parábola de uma maneira assim, eu louvo a Deus por essas palavras que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu falo glória a Deus pelo que está escrito aqui. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, eu lhes digo que este homem, verso 14, e não o outro, ou seja, o publicano, e não o fariseu, é que foi justificado diante de Deus. Olha que lindo que a palavra de Deus fala aqui, irmãos. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É muito lindo ouvir Deus falando conosco essa palavra. E agora, eu imagino Jesus terminando essa parábola, e Jesus contou essa parábola com um propósito. A gente leu no começo que Jesus contou essa parábola porque alguns estavam se exaltando e desprezando outros. Tinha uma motivação. Jesus contou essa parábola que era para quebrar as pernas dos fariseus mesmo. Jesus contou essa parábola que era para abalar eles mesmos.
Era para dar um corte nele, que ele ia ficar sem rumo. E agora, aconteceu o que Jesus estava prevendo. Aqueles homens ficaram atônitos, né? Peraí, o que ele está falando? É o publicano que é justificado? Eu que dou dízimo, que faço trabalho missionário, que sou ancião da minha igreja, não sou? Eu que faço tudo certinho? E agora eu vou falar um negócio para vocês, irmãos, que vocês vão ficar chocados. Jesus, segundo a palavra de Deus fala, aquele que vocês odeiam, lembra que eu falei por que os publicanos eram odiados? Aquele que vocês odeiam é que está salvo. Oh, meu Pai, quanto ódio nós temos alimentado em nosso coração, né, irmãos? Sabe por quê? Infelizmente, hoje a gente vive um cristianismo do cristão mimado. O cristão que, quando as coisas não é do jeito que ele quer, fica emburrado. Não vou para a igreja. Não falo com o irmão tal. Querendo que a adoração seja para ele. Não sei se os irmãos já perceberam como que estão os cultos jovens da nossa igreja hoje, com iluminação, músicas, aquele som, aquilo daquela êxtase, e o jovem fica, mas peraí, quem que está sendo adorado ali? É a iluminação? É o músico? É o cantor? É o som? Ou a gente vai para a igreja para adorar a Deus? Porque nós já temos tudo, e nós vamos lá para agradecer a Deus. E a gente vive um momento, irmãos, que dentro do seio da nossa igreja, o radicalismo e a intolerância, infelizmente, estão imperando. Dentro do seio do cristianismo, irmãos, a intolerância e o radicalismo. Quanta maldade nós temos no nosso coração, irmãos. Outro dia, fui pregar numa igreja, a igreja grande, já tinha um grupo de louvor bem ensaiado, e aí sugeri um hino para o final. Vamos cantar o hino, vamos finalizar cantando o hino tal. O pessoal do louvor, não, a gente não ensaiou. Não. Falei, não, mas é um hino conhecido aí. Não, só vamos cantar o que a gente ensaiou, vamos manter o programa. A gente ensaiou tal, vamos cantar tal. Tá bom, tudo bem. Irmãos, eu não imaginava que isso ia ser motivo de discórdia. E há pouco tempo atrás, os irmãozinhos estavam lá, louvando a Deus, glória, e falava do céu, levantava a mão. Daqui a pouco estava lá atrás, você não manda aqui não, viu? É que eu tenho que cantar o que foi ensaiado. Mas peraí, calma. E a gente vê acontecer, irmãos, cada briga, cada discórdia na igreja, por cada besteira. Misericórdia, irmãos. É o tempo do fim mesmo. Cada coisa. Canta 2, 3 hinos, põe o hino para o pessoal ir saindo e ouvindo aquele hino bonito, aquela melodia. Não precisa brigar no púlpito, no altar de Deus. Não, você não é assim que manda, não. Você pode mandar lá no quartel. Aqui não tem quartel, aqui é igreja. Calma. Você, sabe? A intolerância, irmãos. E Jesus viveu isso na pele. Jesus não contou essa parábola simplesmente. Ele viveu isso que ele falou na parábola. Jesus viveu isso na cruz, irmãos. Porque o ladrão que foi pregado na cruz, ele começou a observar os atos de Jesus. E o ladrão começou a perceber como Jesus tratava as pessoas. Como Jesus se preocupou com a sua mãe e com João que estava ali ao pé da cruz. O ladrão começou a observar as palavras de bondade e cortesia com que Jesus respondia, as atrocidades que faziam com ele. E o Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquele ladrão que estava pregado na cruz. E nós sabemos o contexto da história, que ele reconhece Jesus como rei. E o que Jesus fala para ele, irmãos? Estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto, o ladrão da cruz foi salvo?
Olha, se ele não foi salvo, então a Bíblia não fala a verdade, porque está falando aqui, ó, estarás comigo no paraíso. Então aqui eu tenho evidência clara que o ladrão da cruz foi salvo. Aqui que está o problema. Porque quantas vezes ele deu dízimo? Tudo indica que nunca. Quantas vezes ele guardou a lei? Espera aí. Tudo indica que ele não guardava a lei, pelo contrário. Ele transgredia a lei de propósito, porque era um marginal, né? Era um infrator da lei. Como que foi a vida dele? Irmãos, parece injusto isso, né? Não, peraí, o ladrão... E tem um poema que fala o seguinte, que esse ladrão foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira, e no final da vida ainda roubou a salvação. Mas ele não roubou a salvação, queridos. Se você também acha isso injusto, como eu durante um bom tempo achei, é forte o que eu vou falar. É porque você não entende que a salvação não é pelas obras. Volta no começo que eu comecei aqui a pregação que eu falei. Dízimo e oferta, trabalho missionário, pode ajudar na minha salvação? Se pudesse, a salvação seria pelas obras. E o ladrão da cruz não estaria salvo. Sabe como que eu provo para vocês que o ladrão não roubou a salvação? Porque não tem como a gente roubar uma coisa que é dada de graça. Foi dado de graça. É a mesma coisa. Eu coloco aqui várias coisas para doação. Coloco alimentos aqui, roupas para doação. Aí eu falo, ó, quem quiser pode vir aqui pegar uma peça de roupa, um alimento. Quem estiver precisando pode pegar. Que nem eu vi uma loja, fez uma campanha muito bacana. Colocou uma mesa bem grande, uma loja de automóveis. Escreveu lá, quem tem, põe. Quem não tem, tira. Então, por exemplo, se eu tinha um alimento para dar, eu ia lá, tinha um pacote de arroz, eu ia e colocava na mesa. Uma outra pessoa que ia passando, estava precisando daquele arroz, ia lá e pegava. Um gesto bonito. Então assim, se a pessoa colocou aquele pacote de arroz ali, que é para pegar, e uma pessoa que não sabe que é de graça, ela vai lá e fala, vou pegar esse arroz aqui. E pega. Ela não está roubando. Na cabeça dela, ela pode até pensar que ela está roubando, mas não tem como roubar uma coisa que é de graça. É o crime impossível de acontecer. Ou seja, o ladrão da cruz não roubou a salvação, porque a salvação é de graça, foi oferecido para ele, e ele aceitou, ele reconheceu Jesus como seu único salvador. Essa é a verdade, meus queridos, que nós precisamos aprender hoje. Essa é a verdade que a igreja não está preparada para aprender, porque a gente está sempre se questionando isso, a gente sempre acha isso injusto. Olha o que o Espírito de Profecia fala, Testemunhos para Ministros e Obreiros, página 456, ó. Justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó. Olha só, que forte isso. A lançar a glória no homem no pó, as obras do homem no pó. E fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Eu queria encerrar contando aqui uma ilustração, para ver se a gente consegue internalizar essa questão da salvação pela graça, irmãos. Porque se a gente não entender isso, irmãos, a gente vai ficar capengando, vivendo uma vida medíocre dentro da igreja. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai sofrer. E Jesus Cristo não salvou a gente para sofrer. Não é esse o objetivo nosso aqui, como igreja. Tem uma escada, vou contar essa ilustração e vou encerrar, tá bom? Tem uma escada numa igreja de Roma, uma escada bem grande, e a tradição católica prega que essa escada foi a mesma escada que Jesus desceu após ser praticamente condenado por Pilatos, quando Pilatos lavou as mãos. Então é uma escada bem grande, a tradição católica prega que essa escada, lá de Jerusalém, ela foi transportada por um anjo lá para Roma. Isso é a tradição católica que prega. E essa escada está lá numa igreja em Roma, uma igreja lá conhecida de Roma. E a tradição da igreja católica prega que todo aquele que subir de joelhos aquela escada e alcançar o topo daquela escada, ao atingir o topo daquela escada, todos os seus pecados estão perdoados.
Interessante que um monge católico, ele comprou uma indulgência. Espera aí, Júnior, comprou? Porque para subir aquela escada não é de graça. Tem que pagar tem que pagar. Então, mas espera aí, isso aí não é salvação pelas obras? É disso que eu estou falando. Salvação pelas obras. Um monge católico chamado Martinho Lutero, no século XVI, ele foi lá, comprou uma indulgência e foi subir aquela escada de joelhos. E ao subir aquela escada de joelhos, ele ouviu uma voz. E o Espírito de Profecia, no Grande Conflito, página 125, fala que Lutero ouviu uma voz dizendo: o justo viverá pela fé. E o Espírito de Profecia fala que essa voz era bem clara. E Lutero, ao ouvir essa voz, subindo a escadaria da igreja ali, de joelhos, ao ouvir essa voz, saiu dali apressadamente, envergonhado, porque naquele momento ele entendeu que a salvação era pela graça, que a salvação era de graça, que ele não precisava subir escada de joelhos. E todo aquele que se entrega para ser salvo por Cristo Jesus tem direito a essa salvação, é garantido a você essa salvação. Agora, ser ancião de igreja, dirigir algum departamento na igreja, dar estudo bíblico, dízimos e ofertas, tudo isso é uma consequência dessa salvação, e essa verdade é muito radical, irmãos. Eu queria encerrar lendo o último verso de Efésios, irmãos. Olha que conclusão, o desfecho que Deus faz aqui. A gente estava em Efésios 2, né? Volta lá, por favor. Olha como que a gente conclui aqui o verso. Efésios 2:8, né? A gente já leu os versos 8 e 9. Agora olha o 10. Olha o que fala aqui, irmãos. Verso 10, ó. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou antecipadamente para praticarmos, irmãos. Nós fomos criados por Deus para isso. A natureza pecaminosa nos contaminou, Jesus Cristo veio, morreu numa cruz por nós, para nós voltarmos a essa condição. Ou seja, todo aquele que é salvo por Cristo é missionário na obra de Deus, irmãos. Todo aquele que é salvo por Cristo guarda a lei. Todo aquele que é salvo por Cristo dá dízimos e ofertas. Todo aquele que é salvo por Cristo dá estudo bíblico, faz trabalho missionário. Todo aquele que é salvo por Cristo guarda o sábado. Porque os 104 textos que falam do sábado na palavra de Deus têm um significado diferente na mente dele. E muitas pessoas, irmãos, estão presas a regulamentos. O regulamento é importante, a lei é importante, muito importante. Mas ela só vai ter valor na minha vida e na sua vida se primeiro a gente aceitar a graça de Cristo. Porque quando a gente aceita a graça de Cristo, isso se torna natural. Essa é a mensagem que Deus me incomodou para me trazer para a igreja da Vila Alpina nessa noite. Essa mensagem é uma mensagem inquietante, ela incomoda a gente, porque a gente acha muito injusto, o ser humano acha injusto. De graça, eu estou 20 anos na igreja, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, mas tem gente aí que está 20, 30 anos na igreja. E outro dia eu fui conversar com um amigo do meu filho que estava desvirtuando um pouco, sabe? Falando palavrão, fazendo umas coisas erradas. E eu acompanho, e aqui vai uma dica para os pais, né? Acompanha ali o dia a dia do seu filho, viu? Pega o celular dele para ver com os amigos que ele anda, quais são as brincadeiras que os amigos fazem, as palavras dos amigos, sabe? Isso é importante, viu? Porque o filho cresce, você nem percebe. Às vezes o mundo contamina seu filho, você nem percebe, porque não dá muita atenção. Aí eu perguntei para ele assim, fui conversar com esse jovem, falei: rapaz, você está meio desvirtuado, você nunca foi de falar palavrão? Sabe o que ele falou para mim, irmão? Júnior, estou dando um tempo da igreja. Eu falei: rapaz, você é um menino novo,
Você não caminhou nada ainda não. Tem gente que está 20, 30 anos nessa caminhada e não está desanimado. Você é um menino novo, caminhou bem pouquinho, já está assim, quer dar um tempo. Ele pensou assim, falou, é verdade, né? Falei, filho, que dá tempo. Eu contei a experiência desse rapaz porque nós temos, infelizmente, dentro do seio do cristianismo, muitas pessoas que não entendem a verdade do evangelho. Ficam preocupadas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, senão Deus... Querido, o dia que você se entregar verdadeiramente para Jesus, aceitar essa salvação, que é de graça, de graça, de graça, todas as outras coisas seguem natural na sua vida. E às vezes a gente vê pessoas felizes e a gente não entende porque essas pessoas são felizes. A gente pergunta, nossa, mas ele não tem um bom emprego, ele não tem uma roupa bonita, mas eu vejo sempre ele sorrindo, feliz. E você não sabe, ele tem Cristo no coração. Nada desse mundo importa para ele. Queridos, que o nosso pensamento nessa noite, ao sairmos da igreja aqui, você que vai fechar sua Bíblia aí na sua casa, que está me acompanhando pela internet, possa se aproximar de Cristo Jesus cada dia mais. A salvação, meus queridos, é uma conquista diária. Diária. Todo dia de manhã, quando eu acordo, que eu abro a palavra de Deus, que eu oro, eu saio de casa falando, hoje eu estou salvo, estou me sentindo bem, feliz, estou ancorado. Só que durante o dia eu vou sofrendo as influências do mal. Mas só que eu estou forte, eu vou sofrendo aquelas influências, chega no fim do dia eu estou derrubado. Sabe o que acontece? Vai descansar, filho. Eu tenho o costume de ajoelhar e falar para o Senhor, tira meu fardo aqui que está nas minhas costas que eu carreguei hoje. Tira para me descansar, para dormir. Aí a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã, que eu abro o olho, eu ajoelho e falo, Senhor, pode pôr o fardo de novo, vou continuar carregando. É isso. Diariamente, a conquista da salvação é diária. Mas nós precisamos nos sentir salvos. Senão a gente vai ficar capengando. Que esse possa ser o desejo do seu coração, nessa noite. A conquista diária pela salvação, pela graça, através da fé. Deus seja louvado. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, mas não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu cuido de ti, eu creio em ti,
ti e espero em ti. Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois na tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, só pra ti, e espero em ti. E eu creio em ti. Amém. Louvado seja Deus pela pregação da tua palavra, pelos louvores aqui cantados, e pedimos que o Senhor nos despeça, preenchendo o nosso coração com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu onde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está
tuas mãos.